Então, que bom, Juliana. O Guto está aí perto. Tá bom. Ah, tá sim. Legal. O Guto está Estamos live. aí perto. Tá bom. Tá bom. Pode iniciar. Estamos live. Então, com alegria, tenho aqui mais uma vez o Yuri, um assunto fundamental. O Yuri, que é um cientista social, me dá muita tranquilidade, porque com o Yuri, falar sobre classe social, falar sobre desenvolvimento, as questões sociais, nós estamos falando com um expert do assunto. Pelo menos ele é formado em ciências sociais, não sei se é expert. Então, tá bom. Melhor, melhor assim. Então, tá. Então, aí nós vamos começar falando um pouco do que se entende por classe social, como é isso, e como é que a escola Waldorf chega no Brasil e como é que ela se adapta à realidade brasileira, mas também em muitos lugares, porque eu, pessoalmente, pesquisei isso, fui em vários lugares e eu vi como é que a escola Waldorf se integrou na comunidade, principalmente na Alemanha também, que eu tenho um filho que é professor Waldorf na Alemanha. Então, tenho bem essa situação. Então, vamos lá, Yuri. Conta para nós o que é classe social. Olha, essa coisa da gente ter a graduação, né? Expertise é um termo forte ali, né? Talvez um diletante, no sentido no goetheano ou do Riobaldo, né? Um sujeito curioso, desconfio de muita coisa, né? Ah, sim, o Riobaldo era bom, né? Mais uma vez, Mas você também tem uma caminhada bonita, então vamos lá. obrigado, Joseph. Mais uma vez, boa noite a todas, a todos, a todos que estão nos acompanhando aí no YouTube. Boa noite, Joseph. Mais uma vez, muito obrigado pela possibilidade dessa nossa conversa, né? Obrigado, Ju. Obrigado a ele por estarem aqui, dando esse suporte todo aqui, enfim, para essa nossa discussão, para essa nossa reflexão. Então, recentemente o Joseph e eu, né, conversamos um pouco, discutimos o pensamento do Steiner, a atualidade do Steiner, e a gente foi dentro dessa discussão, dentro dessa reflexão, olhando para um monte de coisa, abrindo um monte de porta, um monte de janela, né? E uma dessas janelas que ficaram abertas aí tinha a ver com uma discussão do pensamento do Steiner, de uma perspectiva progressista, né? de uma perspectiva libertária, e que, de certa forma, quando a gente traz toda essa discussão mais política, vamos chamar dessa forma, né, de pensar essa dimensão mais política, consciente de si como uma tarefa política, né, porque todas as ações humanas são políticas, ainda que alguns não saibam que elas o são. Então, é uma tarefa consciente do seu próprio papel, da sua própria finalidade. E aí a gente se deparou com alguns questionamentos que foram trazidos, né, de pensar a própria característica, a própria fotografia que a gente tira da pedagogia Waldorf hoje no Brasil, e a gente tem um cenário ou uma foto, no mínimo, muito sui generis para a gente olhar, né? Assim, tem características muito peculiares. É um retrato de um passado que se construiu enquanto tal e um novo que começa ou que busca emergir, né? Então, essa relação de se vem do passado e que vem do futuro. Então, diante disso tudo, né, há uma herança de como essa pedagogia Waldorf ela se desenvolveu e se construiu no Brasil, mas antes dessa história mais recente da pedagogia Waldorf, da gente pensar no Brasil, há toda uma discussão que está lá atrás, que tem a ver, claro, com uma questão de classe que nós colocamos e que a gente refletiu, e isso foi o grande tempero, o grande motivador para essa nossa conversa, né? Então,
a minha ideia aqui é da gente pensar um pouco essa relação da classe social, né? Um pouco desse conceito de classe social. E aí, claro, eu vou falar de classe social, eu vou chamar o velho Karl Marx para nos ajudar a pensar sobre isso, né? Ajudar a refletir sobre o que é essa classe social, ou pelo menos, não sei se é o que é, mas é pelo menos a leitura que eu me assente, que eu me estruture, e que me assento cientificamente para pensar o conceito de classe social, para que a gente aprofunde um pouco mais e não fique na profundidade de um pires quando a gente discute classe social e acha que, né, que a gente resolve com vídeos curtos e memes da internet. Acho que então da gente aprofundar, entender um pouco esse sentido e junto a essa perspectiva do conceito de classe social, da história da luta de classes, enfim, dessa coisa do modo de produção capitalista, pensar a educação dentro desse processo, pensar isso, né? Um pouco o contexto do surgimento da pedagogia Waldorf na Alemanha, um pouco as questões que estavam postas ali, as condições e as lutas políticas e materiais que estavam dadas ali também, para entender essa imbricação, para entender essa vinculação e por que o Iosif e eu, a gente vai, né, tem um pouco desse diálogo e um pouco dessa, um desdobramento, então, do que a gente já falou, mas de como que o pensamento do Steiner ele tem uma base social. E ter uma base social consciente de si, consciente do seu papel, é uma tarefa política. E aí, se é das classes burguesas ou proletárias, aí é uma grande discussão, que é uma interpretação que a gente coloca aqui sobre essa perspectiva histórica. E aí eu acho que essa é a riqueza desse nosso debate, dessa nossa reflexão. Bom, mas então é um pouco esse o caminho, né? Um pouco essa questão que eu quero trazer aqui, né? Então, já voltando lá no Marx, pensar essa ideia de classe social, né? O conceito de classe social, ele, ele, ele é construído no pensamento marxiano, mas aqui quando eu estou falando marxiano, eu estou me referindo especificamente ao pensamento do Marx, e não de interpretadores ou de autores marxistas, né? Enfim, pensando lá um pouco dessa minha trajetória acadêmica de estudar o pensamento do Marx, né? A base metodológica do meu mestrado, do meu doutorado, foi o pensamento do Marx, enfim, eu venho dessa formação, eu venho dessa escola, né? Bom, então, essa perspectiva de classe social para o Marx, ela é central para compreender o próprio ser humano e o próprio processo de construção e do vir a ser do ser humano como ser humano. Tem uma frase que virou um chavão, né, no pensamento marxista, enfim, em muitos lugares, esses bons autores, esses gênios, eles têm frases que viram chavões, né, que se a gente ficar no chavão, a gente não percebe a complexidade e a profundidade do que tem ela, né? O Marx tem um monte, o Steiner tem um monte dessas que enfim, a gente precisa sempre atento para não passar desapercebido e não ficar distraído, né? Bom, então, o Marx ele tem uma expressão que a luta de classe ela é o motor da história. Isso aparece em diversos textos dele, né? 18 Brumário, no Manifesto do Partido Comunista e coisa e tal. E aqui ele está entendendo essa ideia de luta de classe, ele já está olhando e fazendo um recorte específico de pensar os processos de construção social da humanidade, de conquista de direitos, né? Porque se entender a relação de luta de classe como motor da história é pensar os conflitos políticos sociais que emergem em cada realidade e como que em cada realidade você tem setores, classes ou estamentos sociais que exercem uma relação de poder e de dominação sobre outros, e que essa relação desses dominados que se levantam contra esses dominadores, dentro desse conflito social, é que os processos de transformação social e histórica se desdobram. Então, vou dar um exemplo disso, né? Se a gente for pensar os irmãos Graco na Roma Antiga,
né? Você tem um processo ali de, enfim, expansão da República Romana, aquela coisa e tal, e quando você tem ali, não me lembro agora o cargo que eles eram, se eram senadores, enfim, que de alguma forma tentam fazer um processo de reforma agrária, são assassinados e coisa e tal, isso demonstra o quê? Como que essa camada mais pobre, né, que não os patrícios, mas que esses plebeus, eles começam a ganhar força, ganhar consciência de si, consciência da sua diferença, da sua relação de ser dominado e busca também exercer uma dominação política, ou pelo menos garantir certos interesses e certas condições de melhoria da condição de vida. Então, essa discussão da questão de classe como motor da história tem a ver com essas classes que são historicamente dominadas por certos setores que exercem esse poder, e esse poder se dá no aspecto político, se dá no aspecto financeiro, se dá no aspecto de status, né? Então, e essa parcela da população que fica subalternizada, ela busca, então, essa ascensão e exercer isso. Esse é um processo que se desenvolve ao longo da história. Em momentos, essa relação ela é mais consciente e mais aguda, em momentos, não, né? E aí a gente, enfim, Roma Antiga, que era do Império Romano, né? Reinos francos, isso pensando na história ocidental. Se a gente for pensar no Oriente, se a gente for pensar em outros lugares, né? Nos povos originários na América, na África, esses processos de dominação, eles se dão, sobretudo na América, por exemplo, né? Não sou um grande estudioso, né, dessas relações, mas dá para a gente tentar entender, interpretar um pouco nisso, que essa relação, por exemplo, de comunidades de povos originários que existiam aqui, que faziam esses conflitos entre si, se dava por uma dimensão muito mais territorial, enfim, né? Não propriamente uma dominação para exercer em si próprio uma relação de não trabalho. É como se essas classes dominantes, elas dominassem para que elas próprias pudessem se libertar das condições materiais para que elas pudessem exercer essa potencialidade humana da criação, do ócio, né? Então, assim, de uma forma como uma grande imagem. E aí, quando a gente caminha, para não alongar muito nesse processo, pensa o surgimento do modo de produção capitalista ali, século XVIII, XIX, e toda essa emergência, né? Todo esse nascedor, ou todo esse processo histórico que culmina no capitalismo, que vem desde do século XV, XIV, a gente pode, enfim, alargar essa compreensão histórica e pensar nesse desenvolvimento urbano europeu, enfim, tal. Mas fato é que a partir do processo de surgimento do modo de produção capitalista, enquanto tal, né, você tem dois grupos sociais, duas classes que são fundamentais dentro dessa nova perspectiva. Quem que são essas classes que se tornam importantes e atores importantes? São classes que vinham de um terceiro estado, que não tinham privilégios como a nobreza tinha, como o alto clero tinha, né, como os príncipes, os reis, né, as famílias reais tinham, a monarquia tinha, eram classes que viviam do seu próprio trabalho, eram comerciantes, né, eram sujeitos trabalhadores, enfim, né, trabalhos artesãos e coisa e tal, gente que trabalhava no campo, enfim. Então, você tem toda essa população. E você tem setores dessa burguesia com o processo de desenvolvimento industrial e tal, né? A separação do capital e do trabalho, e todo esse processo de expulsão dos camponeses e de êxodo, né, para a cidade, enfim, tudo isso, eu não vou entrar muito nisso, assim, né? Senão a gente fica 2, 3 horas falando disso e não chega onde a gente precisa chegar. Então, todo esse processo culmina na relação da burguesia, detentora dos meios de produção, donos das grandes indústrias e dessa riqueza desse século XIX, e as classes proletárias, que na perspectiva, ou a classe proletária, né, na perspectiva do Marx, ela representava o máximo de dominação possível do ser humano sobre o próprio ser humano, né? Então, de certa forma, quando Marx falava lá que a libertação da classe operária era a libertação de toda a humanidade, ele estava entendendo que como se fosse o último grilhão que aprisiona o ser humano para ele não desenvolver toda a sua potencialidade. Acho que a questão importante aqui para a gente, e que
a meu ver, gera pontos de contato com o Steiner, com o pensamento do Steiner e um pensamento social e crítico do Steiner, é as condições materiais, isso Marx, né, e isso vai ter um ponto de contato com o Steiner, né, as condições materiais, elas impedem o ser humano de desenvolver o máximo da sua potencialidade e dos seus sentidos humanos. Por isso que a gente tem que acabar com as condições, com os limites que as condições materiais nos colocam. Um trecho que o Marx fala lá nos manuscritos econômicos e filosóficos. O ser humano, ele tem os seus dons. Só que o desenvolvimento de um dom, ele depende das condições materiais para que eu desenvolva esse dom. Aí ele dá o seguinte exemplo. Suponhamos que eu tenha o dom de tocar piano. Só que eu não tenho piano e não tenho acesso ao piano. Porque a minha condição de vida faz com que eu tenha que trabalhar 17, 18, 19 horas dentro de uma fábrica. Como que eu vou exercer meu dom? Que liberdade possível é essa? Ou seja, então não há liberdade possível. Não há humanidade possível. Não há possibilidade de construção de um mundo humano. Então, o processo de revolução não é isso. Somos malvadinhos, queremos tirar o dinheiro dos ricos, sabe? Assim, essa história maniqueísta, muito pobre que a gente tem. Não se trata disso. Se trata do desenvolvimento das potencialidades. Né? Quando a gente traz isso, nós estamos falando do quê? Da possibilidade de eu não precisar ou pelo menos não ter tempo, ou pelo menos ter tempo suficiente para eu desenvolver as minhas potencialidades, aquilo que eu tenho de ser humano. E aí a gente constrói um mundo novo, aí começa a história na perspectiva do Marx, né? Aí acaba para a história da humanidade, começa a verdadeira história, que é a história do comunismo, né? Que é a história, enfim. E essa dimensão dessa liberdade espiritual, evidentemente, que é muito presente no pensamento do Steiner. Tem uma questão que, para mim, é muito cara, assim, eu fui sacar. Eu não sei se tem a ver com tradução ou não, ou se tem a ver com uma tradução ou não, mas, assim, quando a gente olha lá na questão pedagógica como questão social, lá do Steiner, ele tece duras críticas, são palestras de 1919, né, conferidas na Suíça, de 9 a 17 de agosto. Então, recém-findada a Primeira Guerra Mundial, em 1919, a Rosa Luxemburgo estava sendo assassinada com Karl Liebknecht, não sei a pronúncia exata, que eu vou voltar a falar um pouco deles depois. Eles são assassinados no mesmo ano que ele publica esse texto, ou ele confere essas palestras. E aqui, ele tece críticas, não vou usar juízo de valor, à esquerda alemã daquele período. Aí a gente pode pensar, olha, o Steiner é um anti-esquerdista porque ele está tecendo críticas à esquerda. Mas não é isso, pelo menos é o que eu vejo. Não é isso. Ele não está tecendo críticas à esquerda como se a esquerda fosse o problema. Mas ele está tecendo críticas para dizer, essa esquerda alemã, desse momento, não conseguiu resolver o problema que ela queria resolver, que era libertar a humanidade. Por quê? Porque ela está olhando para lugares errados. Então a gente tem que olhar para o lugar certo. Qual é o lugar certo? A ciência espiritual. Então a crítica do Steiner não é à esquerda, mas é ao capitalismo. É um modo de produção capitalista. E aí essa tradução acho que do Carlos Lira, se não me engano, que do Carlos Lira, que é muito feliz, que é as 3 palestras sobre pedagogia popular, a gente percebe uma perspectiva crítica do Steiner ao capitalismo e à lógica de sociedade burguesa. Quem traduziu o outro foi o Marco Bertolot. Eu não entendo, quando era jovem, assistia muito Chaves, né? De vez em quando faço umas piadas meio Chaves, assim. Eu entendo tanto de alemão quanto de cavalos, ou seja, nada. Então, não sei se é uma questão de tradução, não. Mas é como eu recebo e interpreto, e isso eu aprendi lendo um pouco Steiner. A gente pega as coisas pelas costas e interpreta de uma forma livre, claro, não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Então, a minha questão com o Steiner é que, quando ele faz a crítica à esquerda, ele não está fazendo uma crítica para destruir a esquerda, mas ele está fazendo uma crítica para pensar onde que a esquerda errou com o seu projeto de libertação da humanidade. Então, então o Steiner, por esse preâmbulo e por essa perspectiva, a gente pode dizer, opa, o Steiner ele tem questões políticas aí interessantes e legais a gente observar. Bom, então, voltando um pouco aqui, né? Então, o Marx, ele traz toda essa discussão da classe social, e tem uma dimensão que é importante, que é pensar dentro do modo de produção capitalista. Quando a gente fala de modo de produção capitalista, nós estamos falando da relação de produção e reprodução da vida humana, material e espiritual dessa vida. Quer dizer, como eu vivo,
o que eu uso, né? Quais são os bens materiais que eu me utilizo, né? E como eu reproduzo a minha vida. E aí, claro, que nós estamos discutindo também produção material e espiritual do ser humano, também discutindo produção de ideias, também estamos discutindo ideologias, também estamos discutindo construção de realidade. Nós estamos falando de intelectuais orgânicos e ideólogos das classes dominantes. Nós estamos falando de um sistema de construção de mundo que essa fração burguesa, que essas classes burguesas que detêm a produção econômica, a produção material e, por consequência, a produção política, intelectual, espiritual, né? Por quê? Porque as ideias são produtos da realidade onde a gente vive. Então, essas classes burguesas, elas têm a necessidade de construir e formar a si própria, formar os seus próprios intelectuais, formar e manter essa relação de dominação. Por quê? Veja, numa relação de dominação de classe, se a perspectiva burguesa não for de dominar a consciência das camadas que ela domina, há levantes atrás de levantes no modo de produção capitalista, porque é extremamente desigual, extremamente violento. E as pessoas, óbvio, são seres humanos, pensam, sentem e querem. Estamos na época da alma da consciência, e a gente vai, opa, que história é essa? O que está acontecendo? Então, se tem essa necessidade de uma dominação, que não só por meio da imposição, mas pelo consentimento do dominado. E aí, essas frações burguesas, elas, claro, desenvolvem mecanismos de manter essa estrutura de dominação. E aí a gente entra no aspecto da educação, propriamente, né? E aqui eu estou pensando nesse caminho da educação, né? Pensando desde os antigos, né? Que eu estou pensando na história ocidental por ignorância da minha parte de saber só essa parte da história, né? Então, assim, a gente aprende na academia, né, que esse problema da educação, ela emerge, você tem, né, nas sociedades orientais, na China, no Egito, na Índia, africanas, né, enfim, toda uma perspectiva de uma formação holística do ser humano, mesmo nas comunidades originárias, da América, né? Enfim, você tem essa perspectiva mais holística desse ser humano integrado a essa natureza, esse mundo dentro dessa dimensão de uma cosmovisão, e que a partir de uma perspectiva da antiguidade, né, na antiguidade clássica, com o nascimento dessa filosofia ocidental, se tem essa coisa da paideia na Grécia, da virtude romana, aí cristianismo, né, escolástica, renascimento, jesuitismo, toda essa tradição da história, da educação e tal. Isso chega no Brasil, né, essas ideias jesuítas, até a gente pensar ali essa pedagogia, essa educação na modernidade. E aqui começa a ficar interessante a discussão. Não que antes não fosse, claro, né, mas aqui cabe mais um pouco da problemática que a gente vem trazer, né? Que é pensar essa relação da educação na modernidade, que é pensar o quê? Quando a pedagogia e essa ciência da educação nascem enquanto ciência, ela pensa a si própria enquanto um campo educacional, enquanto um campo de formação, né? Essa coisa da educação científica, da escola nova, do Dewey, enfim, né? De um ser humano ideal burguês, aí depois uma crítica desse ser humano ideal burguês, né? E aí nós temos toda essa tradição do pensamento de esquerda, do pensamento marxista, e na contemporaneidade a gente chega na discussão mais recente, né, de pensar esse grande viés histórico que eu estou passando meio bem en passant mesmo, uma discussão da educação decolonial, né, enfim, essa coisa de uma educação popular, de uma educação com orientações afro-brasileiras, né, de elementos dos povos originários do Brasil, né, e essa necessidade de outros saberes necessários, por quê? Porque esse paradigma moderno, que separa sujeito e objeto, que é a essência da perspectiva da educação moderna e burguesa que a gente tem, ela exerce uma dominação porque ela serve para uma relação de dominação de classe. Bom, estou falando um monte de coisa aqui, que por vezes depois que a gente
A gente que é da humanidades, a gente acha importante essas coisas, né? Tem um monte de gente que acha que não, né? Mas acho que é um contexto, né? Uma antessala para a gente apresentar, então, e localizar esse nosso problema, né? Para que isso não seja só uma opinião, né? Tá vendo tão bem, fala de ideologia e derrapa. Não, olha, é uma construção de mundo consciente, né? Disso. Não existem discursos que não sejam ideológicos, né? Bom, enfim, vamos voltar. Então, dentro desse contexto, vamos pensar aqui começo do século XX, ali, né, 1900, o Steiner, né, ele, depois que ele se forma, passa pelo seu processo biográfico, coisa e tal, ele passa a atuar numa escola do Partido Socialista Alemão, do Partido Social Democrata, na verdade. E em 1900 ele dá aula na escola fundada pelo Wilhelm Liebknecht, não sei a pronúncia, o Josef talvez pode ajudar depois e me falar certinho, mas era uma perspectiva de um partido social-democrata alemão, e o Steiner trabalha junto com Wilhelm Liebknecht ali, nesse momento, ensinando trabalhadores, dava aula de história, mas depois ele vai ser, enfim, vai ser expulso e tal, né, não sei exatamente se é expulso, ele sai, enfim, né? Mas qual que era a discussão que se tinha ali naquele momento, né, do Partido Social Democrata? Era a abolição de um Estado de classe e implantar um Estado popular e livre, né? Então, era um partido marxista, clerical, de perspectivas pacifistas, tanto é que o partido existe ainda na Alemanha, não sei falar da história dele, como eu sei que ele foi perseguido no nazismo e coisa e tal, mas não sei hoje, enfim, não saberia dizer como que ele está na contemporaneidade, né? Eu sei que ele existe até agora, mas não sei da trajetória recente dele. Então, em 1900, que é o ano que o Steiner dá aula nessa escola, é o ano que a Rosa Luxemburgo publica o livro Reforma ou Revolução, em 1900. É um livro bastante importante, que aí depois ela vai discutir Revolução ou Barbárie. A Rosa Luxemburgo, que era uma revolucionária, se não me engano, eu acho que ela era polonesa, ela foi brutalmente assassinada, né? Ela foi espancada, tomou um tiro ali pelo mando de um grupo de burgueses, dizem alguns que eram dentro do próprio partido, enfim, não sei exatamente essa história. E o Karl Liebknecht, que era filho do Wilhelm, né, Liebknecht lá e tal. Então, é um contexto na Alemanha de muito conflito, de questões de classe postas ali. Veja, nós estamos a poucos quilômetros da Rússia com a Revolução Russa, né? Primeira Guerra Mundial, comendo solto ali, o Lenin falou, meu, essa guerra é da burguesia, vamos sair, vamos fazer os nossos próprios processos revolucionários. Então, se tem uma efervescência revolucionária e da discussão de classe na Europa muito forte, muito forte. E dentro da tradição do pensamento crítico, né, qual que é o grande elemento e o grande argumento do pensamento marxista? As condições materiais. A tal ponto que, né, não é o fato de que é um pensamento marxista, e aqui eu não estou me referindo ao Marx, mas aos autores e à leitura marxista que se tem da Segunda Internacional, a Terceira Internacional, que são grupos de organizações de trabalhadores e grupos de esquerda, que vão fazer leituras muito rasas do pensamento marxista. E se abole tudo aquilo que há de espiritual. Quer dizer, não entender o próprio Marx. Essa galera está reivindicando Marx, mas não entendeu. E aí, tudo isso que se torna alheio à questão material se torna e passa a ser visto como uma dimensão menor, de menor importância. E o Steiner não está nesse contexto. Ele está dizendo, não, gente, isso não é de menor importância, isso é de importância fundamental. Se nós estamos falando de um processo de transformação da realidade, a gente precisa olhar o ser humano. E como que a gente compreende o ser humano? Não é como o resultado das condições meramente materiais. Não significa dizer que ele é só espiritual, mas que ele está ancorado socialmente, mas ele tem uma dimensão espiritual. E aí, se a gente não perceber o ser humano, se a gente não compreender o ser humano tal qual ele é, se a gente não superar essa leitura de compreensão do ser humano, que vem de uma tradição da modernidade, que separa sujeito e objeto, que entende o ser humano como um ser pensante, a gente não progride. Esse é o ponto para o Steiner.
Então, ele está dizendo, olha, esquerda alemã, até onde a gente foi, beleza, mas a resposta que você está dando, ela não é suficiente, ela não vai garantir. E aí o Steiner não vai, evidentemente, para a luta armada, ele não vai ser assassinado como a Rosa Luxemburgo, e ao mesmo tempo que a Rosa é assassinada em 1919, surge a primeira escola Waldorf. Então, assim, a gente percebe e deduz disso, né? Deduz desses pequenos momentos biográficos, a gente constrói uma linha, né? Enfim, na nossa cabeça e tá bom para a gente entender o problema que a gente acha que a gente criou, né? Ou que a gente pensou. Então, assim, você tem essa dupla perspectiva, né? Você tem essa dupla dimensão. A gente falou na semana passada, no encontro passado, né? Que para o Steiner, as necessidades existenciais do ser humano, que está posto lá na questão pedagógica e questão social, ela é uma necessidade existencial do presente e do futuro. E a vida espiritual no tempo dele se tornou ideologia, né? Se torna ideologia. Tudo se torna, ou tudo é uma discussão das condições materiais. E de alguma forma, o Steiner ele tem uma compreensão de ideologia que eu acho muito interessante. Ele vai dizer que ideologia é tudo que se espelha na alma humana a partir de uma única verdade. Essa é uma perspectiva ideológica, você não dá conta de perceber. Então, quando você unilateraliza um discurso, você vira meramente um discurso ideológico, que você não se abre ao outro. Você entende, você ainda está nessa dualidade, nessa polaridade da modernidade sujeito e objeto. Né? Bom, então, a pedagogia Waldorf, vai lá, Joseph. Não, só para situar, porque eu estou me pondo no lugar do público, estou te ouvindo, e eu acho que precisa clarear alguns pontos aqui. Tá. Então, é assim, a realidade que Steiner vive, primeiro vamos situar o Steiner. Steiner era filho de um ferroviário, trabalhava na ferrovia, aquele que fazia com que mudasse o trilho para passar aquela composição, depois ele mudava o trilho para vir outro. O pai dele fazia isso, e ele tinha. E o pai dele, como um homem operário, falava que ele queria que o filho fosse engenheiro, porque ele pensava, poxa, engenheiro é que vai se melhorar de vida. Eu sou um cara que estou trabalhando aqui, nos trilhos, nas coisas. Então, o sonho do pai era que o Steiner fosse engenheiro. E, de fato, o Steiner foi fazer a faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, porque a faculdade, naquele tempo, não existia claramente a faculdade de engenharia. Era a faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ora, isso dava uma dimensão completamente diferente para o discurso de Steiner. E é importante ficar claro que o Steiner é atropelado pela visão burguesa que toma o discurso de Steiner e separa o espírito da matéria. Para o Steiner, espírito e matéria são uma realidade única. E ele entendia isso dentro da tradição filosófica. Na filosofia, fala-se do espírito, assim como os livros daquela época falavam de espírito. E é muito importante colocar que pouca gente leu o Capital do Marx. Mas, se não me engano, na segunda página do Capital, Marx disse que ele propõe uma rediscussão das formas de produção, de todos os meios de produção, para que o ser humano pudesse libertar o espírito, isso está assim escrito, libertasse o espírito para que o espírito continuasse no seu caminho de liberdade, de atuação, de criatividade. Isso está no Capital de Marx. Mas as pessoas pegaram esses dados e dividiram em materialismo e espiritualismo, que o Steiner dizia não. Ele era monista, ele disse que espírito e matéria é uma realidade só. Só para a gente situar bem essa relação, né? Então, essa questão é importante. Então, qual era a questão? O Steiner também, ele não se chamava comunista, mas ele dizia que os meios de produção deveriam ser
do povo, da sociedade. Ora, o que é comunismo? Comunismo significa os meios de produção são comuns a todos. Por isso chama comunismo. Quer dizer, os meios de produção estão abertos a todos, todos podem participar, devem participar dos meios de produção. Ora, as pessoas hoje, comunismo virou palavrão, né? Se é comunista, pronto. Nossa, isso é um xingamento. Ó, né? quem não é acusado de comunista, bom sujeito não é, hein? Então, pois é. Então, veja, o que se fala é que os meios de produção sejam comuns. Quer dizer, eu tenho que ter acesso aos meios de produção. Não pode ter um sujeito que é dono do meio de produção, porque, inclusive, ele conseguiu criar fórmulas melhores de produção com a ajuda de operários. Eles é que indicavam o caminho. E aí, claro, depois apareceram engenheiros e fizeram todo um processo nisso. Então, isso é muito importante, porque se a gente não tem essa perspectiva histórica, a gente cai nessa visão, como tem, inclusive, na sociedade antroposófica, tem pessoas que não entendem isso. Aliás, a grande maioria do meio antroposófico não entende isso. Entende o espírito como uma realidade separada. Fala-se assim, o espírito é de um mundo, a matéria é de outro. Steiner diz, não, minha gente, isso não existe. O espírito e a matéria são deste mundo, não é de um mundo. Que mundo é esse que vocês estão falando? Claro que muitas vezes o Steiner se referia à realidade espiritual do mundo, e que foi traduzido como mundo espiritual. Só para a gente perceber esses problemas, né? Então, a escola Waldorf nasce como uma escola em que as crianças aprendiam como se trabalha. A ideia era que fizesse a horta para saber como chega o alface na mesa, que cuidasse de galinha para ver como que chegam os ovos na mesa, e para entender como chega a carne na mesa. Era isso. Quer dizer, as pessoas viviam numa situação bem diferente de hoje, onde os porcos, as galinhas, os bichos estavam lá, bem à disposição das pessoas. Ora, essa realidade tem que ser colocada para entender Steiner no tempo dele. Lógico, o que fizeram na antroposofia foi um discurso ideológico, e que isso acabou matando muita coisa dessa visão da antroposofia, que, como eu disse na live passada, é uma contração de duas palavras que o Steiner usava, que é uma filosofia antropológica, ou antropologia filosófica, que daria antroposofia. E foi um outro sujeito que deu o nome antroposofia. Ora, a ideia era mostrar que a realidade das pessoas é uma realidade onde o espírito e matéria trabalham juntos. E quando os assim chamados da esquerda falavam, não, nós temos que cuidar de como é a questão material, eles começaram a diminuir o pensamento, eles entendiam que o espírito era uma coisa ideológica, e não é, era normal. Quer dizer, se eu penso, eu estou usando o quê? Usando o meu espírito, né? Quando ele diz o espírito de uma coisa, era isso que eles estavam falando. Então, só queria clarear isso, e aí entender que no processo histórico acontece que na formulação de partidos havia uma briga para que se reconhecesse o trabalho e que se pagasse pelo trabalho o que era devido. É claro que aí começa toda uma coisa ideológica de manutenção de privilégios para uma classe burguesa. Quer dizer, o Steiner assistiu isso. E por isso ele falou, não, a escola Waldorf vai ensinar as pessoas como se faz as coisas, para que eles entendam a história do trabalho, né?
E entender a história do trabalho é entender a própria forma que o ser humano se constrói enquanto ser humano. Pois Porque é. na medida em que a gente se vincula à relação do trabalho, se vincula conscientemente à transformação da realidade, a partir de uma comunidade, a partir de uma relação de uma localidade, nós estamos muito mais numa perspectiva de transformação dessa realidade. E aí, talvez não, mas eu acho que grande parte desse diálogo que o Steiner tem com, com a esquerda está um pouco nessa dimensão programática do grande Estado e tal, que também não é em si uma discussão do Marx. Para o Marx, a gente tem que abolir esse Estado e enfim, né, a gente tem essa divisão para libertar esse espírito humano, que eu acho que o Yusuf trouxe bem isso. Então, quer dizer, quando a gente pensa na questão da pedagogia Waldorf, só para a gente amarrar esse primeiro bloco, é justamente uma perspectiva de uma pedagogia de libertar esse espírito humano, como o Yosef bem trouxe, essa relação desse espírito humano dentro dessa dimensão da prática, da transformação, da realidade material das pessoas, dessa libertação. E aí, nesse sentido, a pedagogia Waldorf, ela nasce com uma perspectiva, não claro, uma perspectiva tal como estava colocado pelo Partido Socialista Alemão, né, enfim, por essa tradição que veio do campo marxista, mas ela está preocupada no ser humano consciente e que atua nessa realidade, né, que trabalha, que produz e que transforma a realidade, e que cria uma realidade nova. E que essa realidade nova, ou da realidade presente, a gente deduz dela o que que vai vir a ser o futuro. Então, nós estamos pensando um projeto de transformação da realidade, de transformação dos seres humanos, de uma perspectiva revolucionária. E aí, nesse sentido, a perspectiva, partilho com o Yosef, essa percepção, né? É bom ouvir isso, de como que isso reforça, né, um pouco daquilo que a gente acha, das nossas elucubrações, de que a perspectiva, então, da pedagogia Waldorf, ela nasce como uma perspectiva não das classes burguesas de dominação, porque é justamente a crítica a essa sociedade burguesa. Agora, aí a gente tem um outro ponto, que é qual que é esse histórico, como que isso se desenvolveu e como que isso está no Brasil, como que está aqui, 2023. E aí, o que a gente faz com as escolas Waldorf que tem no Brasil? Né? É de classe ou não é? É uma escola de rico ou não é de rico? E aí essa discussão, o Steiner é desses, o Steiner ele tem uma coisa que é melhor e pior do que o Marx, assim, porque o Marx ele não deixa dúvida do que está querendo dizer. O Steiner ele é tão desapegado, sei lá se esse é o melhor adjetivo, mas o Steiner ele é tão genial e ao mesmo tempo da raiva, porque a gente pode usar ele de diversas perspectivas de interpretação do Steiner, né? Você tem, enfim, perspectivas que defendem o Steiner de uma visão, a meu ver, uma visão equivocada, uma interpretação equivocada, mas uma visão conservadora e antivida até do Steiner, né? Mas, enfim, e aí a gente tem um dilema que está posto, né? Assim, essa pedagogia Waldorf que ela vem para o Brasil, eu acho que, e aí nesse sentido o Josef, ele contribui muito mais do que eu, né? Tem condição muito mais de falar, e aí acho que é legal dele trazer isso para a gente, de como que a pedagogia Waldorf, ela chega no Brasil, como que ela tem uma determinada perspectiva de uma determinada conjuntura, né, dos anos, sei lá, 50, 60, enfim, e qual que é o dilema que a gente tem hoje, né? Porque, assim, nós temos um pouco do que eu percebo, e aí é mais percepção para depois a gente também refletir um pouco nisso, né? A gente tem estruturas de escolas pedagógicas que são estruturas e são instituições grandes e caras, e para se mantê-las, né, se tem um alto custo de manter, né? Vamos pensar uma escola Waldorf, a principal saída de recurso dela é dos trabalhadores que atuam nela. Se a gente quer uma escola de qualidade, o que a gente precisa fazer? Remunerar bem os trabalhadores que nela estão, para que eles tenham condições de desenvolver a sua potencialidade. Está liberto de alguma forma dessa contingência material? Está liberto não, porque, né, enfim, a gente vive no Brasil. Mas, assim, para que, então, isso faz com que seja uma escola cara. Então, essas escolas tradicionais, elas têm né, um pouco essa estrutura de manter cara, né? É claro que aí a gente tem um monte de outras coisas que estão junto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem iniciativas, né, que emergem que não tem dinheiro, né, assim, que tem uma relação de muita militância, de muita vontade, de muito desejo de fazer, né? E que, claro, que você tem essa perspectiva de remunerar bem um professor, mas
como que a gente pensa essas estruturas de como que a história da pedagogia se consolida no Brasil e como que a gente olha nela e fala, bom, o que que a gente tem até agora e o que que a gente quer daqui para frente, porque eu acho que esse é o grande exercício que o Steiner nos convida o tempo todo, né? Olhar para o presente e ver o que que tem nesse presente de germes para esse futuro e construir essa perspectiva de uma vida futura, né? Então, eu acho que esse é um grande dilema que a gente tem e entendendo essa conjuntura política, social, histórica, entendendo um pouco a perspectiva e o caminho da pedagogia no Brasil, a gente consegue colocar as coisas em cima da mesa e vamos refletir então sobre esse grande quadro e vamos ver para onde a gente compreende que há uma força social que a gente pode puxar, empurrar, sei lá, enfim, né? Mas eu acho que se o Joseph conseguir trazer um pouco para a gente essa perspectiva de uma visão da pedagogia, isso, como ela se constrói, eu acho que isso nos ajuda a refletir, a pensar essas questões de classe, né, da pedagogia. Então, a escola... Professor, Diga. só aproveita, porque eu acho que dá para amarrar. Estamos com 14 pessoas assistindo agora, está oscilando, já chegou a 20 e caiu um pouquinho, então está oscilando assim. Tem uma pergunta no chat de Assan Serrano Saad, me perdoe se eu falar errado, quer dizer, então, que continua sendo uma pedagogia mecanicista? E aí, se nessa fala aí que você vai trazer agora sobre a pedagogia, talvez valha aí essa explicação. Tá. O que eu quero dizer é que quando eu entrei na escola Waldorf, isso foi em 1967, né? Eu comecei. E aí, a escola Higienópolis, porque não era chamada Escola Rudolf Steiner, ela era a escola Higienópolis, porque ela começou no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Então, se chamou Escola Higienópolis, que foi fundada por uma mulher bastante rica, que ela financiou, ela emprestou prédios, emprestou salas, móveis para começar a escola, lá em Higienópolis, e dali, então, era um grupo da comunidade alemã que estava trazendo. E é interessante que os pais da escola muitos eram artesãos, eram pessoas que trabalhavam em indústrias, por exemplo, na Volkswagen, ou trabalhavam em outras indústrias, eram operários, mas, claro, eles tinham uma formação melhor ainda, mas não eram técnicos, não eram engenheiros, eram técnicos. É bom entender. Eu digo a maioria, claro que tinha algumas pessoas bem ricas participando. E é muito interessante que eles começaram a escola falando em alemão. As aulas eram dadas em alemão. Depois, elas passaram a ser dadas em português e alemão, né? E quando eu entrei, já em 1970 e pouco, a escola já estava falando bem mais português. Então, só para a gente entender, era uma comunidade. E eles, então, ganharam uma área muito boa, que é no Alto da Boa Vista, e que lá se instalou a escola em Higienópolis, e depois foi mudada. Nessa época, quando eu entrei, tinha 300 alunos, era a única escola Waldorf no país, e eu percebia que eu estava numa escola de gente muito rica. E aí sim, aí começou a ter muita gente rica da comunidade alemã que punha as crianças nessa escola. E aí eu, por causa disso, eu criei um grupo de estudos e daí fui o fundador do Colégio Micael, que é uma outra proposta, porque ela foi instalada num outro bairro, ao lado de uma favela, como está até hoje. O Colégio Micael, em São Paulo, está ao lado de uma favela, né? A ideia era fazer um trabalho social. Hoje está sendo feito, tem muita coisa acontecendo lá. Então,
Então, eu fundei a segunda escola Waldorf no país, né? E eu participei desse processo, muitas lutas, muito falatório, muito preconceito. Veja que eu entrei numa comunidade alemã, eu sendo filho de judeus, e eu, como eu sabia falar Yiddish, que é Yiddish, que significa o dialeto alemão falado pelos Juden, os judeus. Por isso chamava Yiddish, que se tornou Yiddish. Então, era essa a minha base, e eu fui me integrando nessa pedagogia, muito satisfeito com a ideia de que havia realmente uma base no trabalho. As crianças faziam jardinagem, né? Capocavam, as crianças viam como se faz as coisas. Eu dava aula de ciências, a gente estendeu, pegou fios de cobre, mostrava como a corrente elétrica passa pelo fio. Isso tudo foi feito que as crianças começaram a participar do processo, né? Depois, a gente vê como que, digamos assim, a elite financeira compra a pedagogia Waldorf e vai colocando dentro valores que a parte de trabalho é posta em segundo plano, que é os valores burgueses, ou seja, o que é burguês? Burguês é a pessoa que mora nos burgos, nas cidades. Deixa de morar no campo e vai morar na cidade. E ele se torna aquele burocrata que vai conseguir contratar mão de obra da classe trabalhadora para os pequenos negócios que eles colocaram. E aí começa toda a formação dessa visão, digamos, burguesa, e que separa do trabalho para a exploração do trabalho. Nós temos que entender como surgiu esse processo, né? Então, a proposta de Steiner era uma escola que fosse dedicada para as crianças realmente aprender como do trabalho nasce tudo, né? E por isso o que o Steiner propunha é que a gente contasse histórias, como surgiu uma bicicleta, como surgiu um automóvel, como surgiu uma máquina que está ali. Isso tudo era a proposta da pedagogia Waldorf, né? Isso foi crescendo rapidamente. A escola de 300 crianças que tinha, eu participei desse processo, era assustador. De repente, a escola começou a ter muita matrícula e nós passamos a 600, 700, chegamos a 1.000 alunos em poucos anos. Eu estava lá, eu estava vendo e era assustador, né? E, claro, nós estávamos felizes que um grande grupo de pessoas veio, mais gente com muito dinheiro. Ora, para sustentar isso, sustentar toda essa parte, começou a ter realmente uma divisão de classes. Isso causou muitos problemas. E que causa até hoje, né? Então, as crianças, elas eram levadas a, por exemplo, entender como se faz tintas para pintura. E, rapidamente, falaram, não, a gente pode comprar as tintas prontas. E, já que vai comprar tinta pronta, compra uma tinta boa. Uma tinta boa é produzida no Japão ou na Alemanha. No Brasil ainda não tinha. E aí começa a ser uma coisa de ricos, né? E se torna, hoje, uma escola absolutamente fora da realidade. As pessoas não têm noção do trabalho que está por trás de uma escola, né? E como se ensina o desenvolvimento desse trabalho. A ideia de Steiner era que isso aparecesse em todos os sentidos, né? Aí nós temos realmente uma classe burguesa que se encanta com o reinado, né? O rei era servido.
Ora, se o rei é servido, eu também posso ser servido. Eu que comecei a construir máquinas e comecei a construir várias coisas de produção, os meios de produção, eu posso começar a explorar o trabalho do próximo. E aí nós temos que pegar a história do Brasil, que tem, até hoje, nós estamos hoje com 53% de negros na população. Nós não nos damos conta dessa dificuldade, né? E aí vem o jogo de poder que nós conhecemos bem, né? Está aí na política, tem todo um caminho, né? Bom, às vezes eu tenho a impressão que o Steiner ele errou em não caracterizar muito claramente essa divisão, né? Mas aí eu falo, bom, quem sou eu para falar? O cara consegue que uma pedagogia que se espalha pelo mundo, que a ONU reconhece como a melhor pedagogia, e eu vou criticar esse cara? Fico quieto, pô, ele não conseguiu muita coisa que ele queria, não aconteceu. Mas, então, eu não vou criticar. De qualquer maneira, é uma realidade extremamente difícil que a escola Waldorf se tornou, de fato, uma escola de ricos. E aí, eu pensei que isso acontecia no Brasil. Quando eu cheguei na Alemanha, eu vi que a escola Waldorf é uma escola de ricos. E aí eu fui em vários lugares. É claro que a diferença de classes sociais entre a Alemanha e o Brasil é enorme, claro, né? Quer dizer, um engenheiro, um técnico e um professor quase ganham. Quer dizer, o engenheiro ganha mais, porque ele tem mais oportunidades de produção, então ele ganha mais. Aí vem todo um problema social que nós estamos vivendo no mundo inteiro, né? Pouca gente sabe, por exemplo, que hoje a esquerda está muito mais espiritualista, né? Se a gente entender a base do Putin é ligado a uma igreja ortodoxa, gente. Ele está querendo impor a igreja ortodoxa na Rússia. As pessoas não se dão conta que uma base espiritualista mais forte é lá. E os americanos vêm com uma base materialista. A gente pensa que eles são materialistas. Não, Putin é espiritualista, é a igreja ortodoxa. Então, só para a gente entender toda uma história extremamente complexa que a maioria das pessoas não tem acesso. Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria que ficasse claro que a proposta da escola Waldorf ela era bem diferente de como ela se situou no mundo. Quer dizer, a elite financeira percebeu que havia uma boa proposta da escola Waldorf e meio que foi corrompendo essa estrutura para ela se tornar uma escola burguesa. Quer dizer, o que é o burguês? O burguês é o sujeito da cidade que começa a explorar a mão de obra de pessoas do campo, que não tem a habilidade, a esperteza de explorar os outros. Esse jogo foi se instalando, e aí nós temos esse problema, né? Para que nós possamos chegar numa escola, como Steiner pensou, temos muito trabalho pela frente, né? Primeiro, nós temos que tirar essa visão espiritualista da pedagogia Waldorf e da antroposofia. A antroposofia não é uma postura espiritualista. Esse é o problema grave que nós temos na visão da antroposofia. A antroposofia é uma postura filosófica que apenas considera espírito e matéria como uma realidade única em si mesma. Essa é a diferença. E nós estamos aqui, como é que nós estamos falando? Porque o espírito humano, na sua grande produção, foi capaz de criar um computador e nós podemos usar o computador. E não foi a matéria que deu. Claro, teve gente que financiou que isso acontecesse, mas está aí. Está aí. É a atividade do espírito humano. O espírito está sempre criando, sempre procurando formas novas de atuar. E isso é o que o Steiner falava, né? Então, eu estou colocando tudo isso para a gente agora
poder ligar a questão. Como é que a gente faz? Eu gostaria de chegar nesse ponto. Como levar uma pedagogia baseada no trabalho, onde as crianças aprendessem a fazer as tintas para pintar, onde as crianças aprendessem a tirar a parte preta do lápis, como é que chama? Enfim, aquilo que escreve. Grafite. O grafite, tirar o grafite, que é um carvão, né? Que é um estado de carvão, e pudesse realmente criar uma forma de trabalhar com isso. Quer dizer, se nós tivéssemos essa noção, a pedagogia Waldorf seria bem como Steiner queria. Na prática, eu falo, quando a elite financeira compra um produto, ela corrompe esse produto. Esse é o problema. Ela não se dá conta do trabalho embutido no produto. E é isso que cria a situação de uma pedagogia alienada. Eu acho que a Yuri, gente... desculpa, eu falei muito da... Não, é maravilhoso te ouvir, Joseph, assim, porque é pensar justamente, né? Eu fico olhando para mim, olhando para esse meu percurso com a pedagogia Waldorf, né? E te ouço falar, e falar da Micaela, e falar dessa história, né? É justamente isso que a gente problematiza e discute, questiona hoje, só é possível porque teve um sujeito com uma perspectiva biográfica gigante que nem você, que trouxe essa discussão. Eu acho que a gente deve muito de toda essa reflexão que a gente faz, e eu muito claro que quando eu falo você, não é só você individualmente apenas, né? Assim, mas esse grupo, enfim, mas do quanto que isso é importante para que a gente conseguisse chegar hoje e colocar em cima da mesa todas essas questões e pensar sobre esse percurso da pedagogia Waldorf, como que ela se criou, né? Enquanto dentro dessa perspectiva de uma escola cara, né? Dentro dessa perspectiva de uma escola rica, né? E como que você tem essa elite financeira. E eu acho que aqui é o ponto-chave para a gente, né? Para a gente pensar o que fazer daqui para frente, né? Porque, assim, na medida em que a gente tem disso que você usou essa imagem, de tudo que essa elite financeira toca, ela corrompe, é como se, eu gosto de usar uma imagem como se fosse um rei Midas, mas tudo que ele toca vira ouro, mas em vez de virar ouro, vira mercadoria, né? Quer dizer, tudo se torna mercadoria. E aí... Transformar em mercadoria. né? E aí a questão é exatamente essa, assim, porque a gente tem uma instituição que é cara em si, pela sua própria estrutura de funcionamento, e ganha aquilo que eu disse antes, aquela hora, né, dos materiais, cara, uma dimensão de um fetiche da mercadoria. E aí, quando ela ganha essa característica de um fetiche da mercadoria, então a tinta tem que ser a tinta da Stock Mar, sei lá, eu vou usar, enfim, né? Tem que ser uma tinta alemã, ou tem que ser uma tinta importada, ou tem que ser um papel assim, ou tem que ser um papel assado, ou tem que ser um pincel assim. É óbvio que, se a gente for pensar do ponto de vista de desenvolvimento da humanidade, é aquilo que mais de refinado, ou mais, não sei se é o mais, né, mas é um refinamento muito sutil da própria humanidade, que é óbvio que se a gente puder trabalhar com esses materiais altamente refinados, é interessante. Ao mesmo tempo em que não é essa, eu vejo que não é essa, ou não é só isso, a dimensão da essência. Não é isso que garante que uma escola seja boa, né? Não se está nessa relação da produção e do fetiche da mercadoria, né? E como que a gente consegue, então, nesse sentido, pensar esse ensino do trabalho? Eu acho que aqui tem um aspecto chave e que eu acho que é muito interessante da gente pensar, porque quando a gente fala dessa relação de trabalho, quando a gente fala dessa dimensão de um ensino do trabalho, né, de que as crianças consigam produzir, né, plantar, ter a perspectiva de onde vêm as coisas, de como que de como que é difícil fazer, né, assim, de como, essa camiseta que eu estou usando é difícil se for lá costurar, não é tão simples assim, a gente precisa valorizar o trabalho que é esse querer humano materializado no mundo. Quer dizer, e quando a gente consegue desenvolver essa relação do trabalho, a gente consegue, juntamente, que é a perspectiva lá do Steiner, de desenvolvimento de uma solidariedade. E aí, na relação de desenvolvimento de solidariedade, é que a gente consegue construir uma outra realidade. Que não seja atravessada pelos valores capitalistas, que são em si egoístas,
né? Então, individualistas. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. Quando a criança... Veja, não é uma perspectiva de, então vamos refazer tudo. Não é isso, mas é como que a gente se vincula ao trabalho, porque a gente consegue pensar a partir do trabalho, dessa vinculação desse espírito humano enquanto potência, com essa sua capacidade de sentir esse lugar, aquele mundo, e como que ele quer transformar isso, como que ele quer transformar essa realidade. E aí, eu acho que esse é um ponto-chave, né? Assim, um pouco da interpretação que eu tenho, né? A pedagogia Waldorf, ela não é pedagogia Waldorf porque ela usa uma determinada tinta, né? Porque se isso fosse, não poderia existir, por exemplo, a pedagogia da emergência. Uhum. Não poderia existir enquanto, né? Então, assim, eu acho que é aí que a gente entra na discussão do que é essencialmente. Também não significa dizer e abandonar as questões materiais, dizer, vamos viver, né? Enfim, eu acho que são dilemas que a gente precisa se deparar, né? E como que a gente tem essas estruturas que se formaram enquanto instituições, enquanto estruturas caras, que adquirem um caráter elitista, né? E como que a gente consegue reencantar esse desencantamento elitista? Como que a gente reencanta essa perspectiva mercantilista de que só pode entrar aqui, então, quem tem mensalidade para pagar, quem tem dinheiro para pagar essa mensalidade alta? Você não tem, você não entra. E aí eu acho que é um pouco desse trabalho nosso, de quem se coloca, de quem pensa e de quem busca de alguma forma e busca fazer com que os espaços que a gente esteja, seja plural, seja mais colorido, seja mais diverso, seja mais bonito, né? É fundamental para a gente. É fundamental a gente pensar e perceber isso, né? E dentro dessa dimensão, né? Dentro dessa perspectiva, como que a gente consegue fazer com que a gente tenha uma comunidade, uma escola que seja financeiramente sustentável, mas que ela não seja financeiramente sustentável para uma elite. Por que essa elite financeira compra a pedagogia Waldorf? Porque é uma pedagogia humana. Simplesmente por isso. Porque ela desenvolve o ser humano nas suas potencialidades, desenvolve o ser humano crítico e capaz de transformar a realidade de forma criativa, né? Que coisa mais humana do que isso? Né? E aí, óbvio que essa burguesia que quer se tornar universal, ela vai querer se apropriar para si o resultado de um desenvolvimento da história da humanidade, porque quando a gente fala de pedagogia Waldorf, do aspecto filosófico, nós estamos falando do histórico, da filosofia da humanidade. Então, é essa fração burguesa que quer se apropriar para si disso. Pois mas olha, Pode falando, falar. você falou da camisa que você usa, né? A ideia do Steiner era que nas aulas de marcenaria as pessoas criassem os teares que eram usadas na aula de tecelagem, para que eles percebessem como se forma tecido, que é resultado de tecelagem, né? A ideia era essa, né? Os tecidos, as formas de organização, a ideia de criar assembleias dentro da escola, era uma ideia de Steiner também, e acabou não vingando. Virou realmente, eu digo, a escola Waldorf, hoje, ela é resultado de uma corrupção da burguesia que instituiu na escola Waldorf valores burgueses, que não era essa a proposta, né? E o Steiner, eu digo assim, eu penso no Steiner, poxa, ele teve que aguentar essas coisas. Quando a gente estuda a biografia do Steiner, a gente pensa que um pouco antes de ele morrer, ele queria desistir de tudo. Falou, eu quero ir embora. Não quero mais saber de sociedade antroposófica. Dá para entender o Steiner nesse momento, né? A única pessoa que segurou o Steiner foi um casal, as únicas pessoas, um casal que fazia medicamentos, que entendia como se faz o medicamento e falou, não, por favor, não desista. Então, sabe, ele estava lidando com esses problemas já na época. Mas, claro, está aí, né? Então, quando a gente pensa que na China já existem 1000 escolas Waldorf, e a gente pergunta, meu Deus do céu, como é que a China consegue desenvolver
um monte de escolas, claro, com 1,5 bilhão de gente lá. Então, se a gente pensa nessas coisas, a gente começa a imaginar que obra que esse homem fez e que a elite financeira simplesmente comprou e não tem noção do que ela comprou. Ela só vê o resultado no bazar. Vai lá no bazar, nossa, que pintura bonita, que coisa boa. Mas ela não percebeu o processo. Ver as apresentações, ver o filho De tocando flauta, falar, olha que apresentações. bonito, né? Exatamente. Professor Então, Yuri, desculpa, professor, precisa falar alguma coisa, concluir? Não, pode Estou falar. aqui representando o nosso... Se deixar eu e o Joseph, a gente fica aqui a noite inteira conversando nós dois, claro, ó. claro. Deixa eu trazer os pontos de vista aqui que estão surgindo no chat, eu acho que é bacana, muitas coisas que estão escritas aqui acabam reforçando essa sensação aí de afastamento da escola, da pedagogia Waldorf atual, do que foi, né, do pretendido. Então, aqui a Flávia Silva diz que, infelizmente, essa realidade não mudou, a grande maioria das escolas Waldorf ainda são muito de pessoas ricas, e mesmo os processos de bolsas não atendem às classes menos favorecidas. A Iris Neve agradece pela palestra. O Michael está falando, as Waldorfs não são necessariamente de ricos, mas pensam como rico-burgueses, inclusive defendendo o movimento Escola Sem Partido. A Janice Paiva também fala que escolas que têm uma associação mantenedora, mas que vive das mensalidades, que em termos de prática social e gestão coletiva, encontram em contradição desde sua estrutura jurídica e prática. Pois é, pois é. O Michel segue também, antroposofia ampla não aceita outras comemorações religiosas que não sejam as cristãs durante o ano todo, todos os anos até a formação. Felizmente isso tem sido mudado, né? A gente tem visto um movimento bacana de decolonização das escolas, né? Na minha percepção, o buraco já é tão sujo que só o free learning faz sentido, o Hassan Serrano Saad comentou aqui. Tenho feito muitos cursos e estudos e não tenho visto discussões tão profundas como essa. Isso me deixa triste, pois parece que eu vivo algo utópico para a grande maioria das pessoas. Não se vê discussão de classe, etnia, de grife, do problema do racismo, etc. Deixa eu ver se eu muitos outros comentários aqui. O Hassan pergunta, será que estou viajando ou a pedagogia Waldorf tira o protagonismo da criança como autora de sua biografia desde o primeiro momento de vida? Me parece que as veem como copos vazios. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aí fica aí a pergunta, se vocês conseguem responder. Pode comentar, Ilse, depois eu comento algumas coisas aqui. Não, aí vale a pena pensar, né, que a maioria dos pais não tem noção disso, a maioria dos professores não conhece a história da pedagogia Waldorf e tem uma visão espiritualista da antroposofia. Quer dizer, esse é o grande problema, que realmente essa burguesia ela sempre foi ignorante porque ela perdeu o pé na realidade. A burguesia eram os camponeses que foram para as cidades, né, que mudaram para os burgos e realmente começaram a ficar espertos e explorar o trabalho dos outros. Nessa medida, eles se distanciaram do trabalho, não conseguiam mais entender o trabalho, porque desenvolveram a esperteza de relações humanas, onde a possibilidade de comprar o trabalho alheio se tornou um bom negócio, claro, né? Agora, imagine uma casa onde a empregada chega com o carro dela, trabalha, e quando chega a hora do serviço, ela ganha por aquele trabalho, pega o carro e vai para casa, como todos os professores, como todos os pais. Essa era a proposta do Stein. Aliás, não era de carro, no tempo dele, todo mundo ia de bicicleta ou a pé. Então, nós temos que entender que tudo isso
vem de uma evolução doentia do processo de trabalho. O trabalho foi corrompido e foi pela esperteza, ligado a uma exploração contínua, né? Então, quando nós nos deparamos com essa realidade, nós temos que entender o que isso vai significar no processo de evolução de uma sociedade. Quer dizer, como é que eu vou fazer com que meus filhos entrem numa escola numa situação tão fora da realidade que a própria proposta tinha, né? Quer dizer, a gente tem que entender esse processo agora como um processo rico, né? Quando Steiner critica a esquerda, ele critica a esquerda porque a maior parte do pessoal da esquerda, isso não é o Marx, é claro, e outros marxistas ótimos, mas a maior parte da esquerda não tem noção da história da filosofia. Quando Steiner escreve a filosofia da liberdade, em nenhum momento ele escreve do espírito como lá no mundo espiritual chega o espírito e encontra o corpo. Não tem isso na filosofia da liberdade. Ele fala do espírito da matéria normal, como na tradição filosófica. Mas aí, claro, as pessoas que vivem a dicotomia interna fazem a dicotomia com a vida, mudam tudo. E esse é o problema. Fala, Yuri. E é justamente esse é o problema, porque quando a gente separa espírito da matéria, a gente cria essa polaridade sujeito e objeto de dominação de uma coisa sobre outra, cria ideologia. E é justamente aí que a gente se depara com uma série de questões, por exemplo, né, que a Ju foi trazendo, né, nesses comentários, a coisa de escola sem partido. Eu, numa atividade promovida pela federação, discutindo com o arquitetário, a advogada da federação, ela trouxe umas falas muito felizes, assim, do quanto que era difícil fazer essa discussão, porque a gente estava discutindo com o Conselho Nacional de Educação, e discutir com o Conselho Nacional, porque, na verdade, a ideia do quartetário, o quartetário era o judiciário segurar, porque as grandes empresas queriam colocar no primeiro ano com 5 anos. Eles falaram, não, gente, não dá para ser assim também, vamos, né? Então, assim, é ruim, mas poderia ser muito pior. E quem que nós estamos falando? Nós estamos falando desses grandes grupos, Croton, a Anhanguera, desses grupos que movimentam bilhões. Quer dizer, e aí discutir com o arquitetário no Conselho Nacional de Educação é discutir com essa galera. E aí entender isso é entender a questão política. Aí teve um desses figurões, né, quer dizer, disse, eu sou professor, não sou político. Você não entendeu nada de pedagogia, Walter não entendeu nada de pedagogia e muito menos política. O que a gente faz é político. E aí se defende bandeira, né, de escola sem partido, né, desse mundaréu de coisa. Né? Não faz sentido, né? Assim, para a gente, enquanto educador, essa discussão de escola sem partido é o terraplanismo. Mas a gente tem que clarear para essas pessoas que, quando se fala de política, o que é política? É a forma de viver na polis, na cidade. Isso, exatamente. Então, O próprio fato de sermos seres humanos nos torna enquanto seres políticos. Claro, lógico que somos políticos. Que cria consentimentos e consensos e regras que a gente segue e espera que o outro siga. E é isso, né? A gente cria acordos, enfim. E aí, eu acho que tem algumas questões que eu queria comentar também, para trazer um pouco a minha percepção, a minha impressão, né? Que é justamente isso, né? Houve uma questão aí, né? Um comentário sobre bolsas, né? Isso é uma questão hiper complexa da gente lidar, né? Assim, com essas coisas das comissões. Nós estamos falando de comissão de bolsa que dá desconto, ou nós estamos pensando uma comissão que de verdade, de bolsa de verdade, que a gente não só abra as portas da nossa escola, mas permita com que essas pessoas pobres, filho da classe trabalhadora, né? E não daquela classe trabalhadora que o Joseph lembrou dos anos 60, porque quem que era a classe trabalhadora dos anos 60 que trabalhava na Volks, né? Era uma elite, entre aspas, proletária, né? Não era a grande massa
da população brasileira, né? Então, assim, Sim. para que esse trabalhador, para que essa pessoa pobre, ela consiga entrar e consiga se manter na escola. Não é só uma questão de acesso, mas é acesso e permanência, né? Por quê? Porque a gente tem um currículo que entende que algumas vivências são importantes e que essas vivências são dispendiosas. E como que a gente consegue, enquanto comunidade, se abraçar e possibilitar com que essas pessoas que não teriam condições de pagar a sua mensalidade, de pagar uma viagem, de pagar não sei o quê, de pagar um monte de coisa, se mantenha. Porque aí não é só abrir a escola, não é só dar acesso, é acesso e permanência, né? Se a gente vai pensar na questão étnico-racial dentro da escola, beleza, a gente cria edital, da percentual de bolsa, mas como que a gente pode fazer com que essa população preta, né, com que esses indígenas, com essa questão étnico-racial adentre na escola e se reconheça na escola e queira permanecer lá, né? Claro. Eu acho que, e aí também essa questão não é só abrir, gente, tudo bem, precisa abrir, é necessário, mas como que a gente permanece, como que a gente mantém essa estrutura, como que a gente consegue garantir essa permanência, né? Porque senão a gente faz de conta que é democrático, é aberto, mas na prática não é, na sua essência não é, né? Mesmo, e aí eu acho que, por exemplo, né, a questão lá que veio da relação das épocas, do ano do cristianismo, eu acho que isso é uma questão que está, eu vou chamar em disputa, mas acho que é uma questão que está em disputa dentro das escolas, né? Tem sido discutido, tem sido refletido, tem sido olhado, reafirmado ou não. Eu acho que esse é um processo bonito, isso é vivo, né? Esse processo de estar em disputa, porque aí não há modelo pronto e acabado porque foi assim, e assim a gente tem que reproduzir, porque se não é assim, é tipo, não é Waldorf. E aí a gente cria o selo Mac Waldorf, né? Tem um artigo do Jonas que é interessante disso, né? Pedagogia Mac Waldorf. Então, ó, tem que ser assim, coisa e tal, não sei o quê, né? Então, e olhar para todos esses aspectos, né, assim, quando a gente fala de classe social no Brasil, é óbvio que, né, falar da questão de classe no Brasil, eu me lembro da metáfora do nó, da Eliette Seifert, né, que foi uma professora, da Eliette Safiotti, desculpa, eu falei outra pessoa, a professora da Safiotti, que tem um livro sobre. Não está aqui, está em outro lugar. Mas, enfim, que é sobre a mulher na sociedade de classe no Brasil. E ela faz uma metáfora do nó. Acho que eu estou confundindo as autores. Mas, enfim, tem essa metáfora do nó, que é o seguinte. Não dá para a gente pensar no Brasil classe desimbricado da questão de gênero e da questão étnico-racial. Discutir questão de classe é discutir se a gente fala de classe, quem que é classe no Brasil? Classe proletária, classe trabalhadora, né? É preto, é pobre, é mulher. Então, assim, você tem várias questões de clivagem, e aí não dá para a gente pensar uma coisa sem outra. É claro que na nossa discussão nós acabamos privilegiando isso, e, enfim, né, acho que tem algumas questões que isso precisa emergir, né, e que tem muita gente fazendo essa discussão, e isso é muito importante, porque isso traz vida e traz riqueza, né, e aí, assim, quando a gente pensa essa estrutura dessa escola, né, dessa coisa das associações, das mantenedoras, é uma comunidade que eu acho que esse é um ponto que o Joseph colocou, né, que para mim também é muito importante, é da gente entender que quando a gente está numa comunidade de uma pedagogia antroposófica, não é? É o quê? O que que a gente está fazendo? Né? Nós estamos aqui porque é bonitinho o meu filho tocar flauta no final do ano, que é legal, lógico que é. É bonito, né? Mesmo que a gente não entenda a profundidade disso, mas nós estamos dispostos a sustentar uma comunidade que é de fato diversa e plural, e que ela deve ser diversa e plural, porque essa é a forma de ser da humanidade, ou que deveria ser a forma de ser da humanidade. E aí tem uma pedagogia livre humana que quanto mais diverso a gente é, mais rico ela é, porque maior é a possibilidade de encontro e maior a possibilidade de realização do espírito humano, não esse ente espiritual abstrato, alheio, né, mas esse espírito humano que brilha nas suas mais diferentes potencialidades e potências, né? E aí, se a gente tem uma comunidade consciente do nosso papel, do que nós estamos fazendo dentro de uma comunidade antroposófica, né, é um contrassenso, a meu ver, a gente buscar manter-se uma escola fechada em torno dos seus próprios valores burgueses. A gente tem
né? Quer dizer, a gente vai fazer, então, isso para que essas nossas crianças, enfim, sejam mais humanas, mas continuem a sustentar uma relação de dominação e de exploração? Uma exploração mais humanista, mais humana? Será que é possível a coexistência entre ambas as coisas? Né? É humano entre os iguais? É igual entre o igual, sabe? E aí a gente, enfim, eu acho que são questões muito profundas que eu não tenho pretensão nenhuma de tentar resolver. É meio chacrinha, só vim para confundir, não para esclarecer, né? Eu acho que nessas... E aí são questões que estão abertas. Eu acho que são esses os nossos dilemas. E por isso que eu acho que o Steiner é tão atual, pela seguinte questão. Essas não são as questões do nosso tempo, não são as questões que estão urgindo, não são as questões que estão gritando na nossa cara. O Steiner não fala que o pedagogo, o professor Waldorf, não tem que ser um sujeito atento ao seu tempo, porque é nos germes do tempo presente é que a gente pode construir o tempo futuro, o que vai vir a ser. Então, como que a gente constrói esse vir a ser? Não é ficar reproduzindo, mas é olhando para o que está aqui, olhando para as nossas questões e para os nossos aspectos existenciais que estão postos hoje. E como que a gente consegue tentar resolver isso de uma forma fraterna, de uma forma humana, né, dentro dessa relação de uma trimembração, não como uma doutrina, mas também como a trimembração como uma perspectiva metodológica, né? Então, assim, eu acho que são esses aspectos. Quando a gente fala de fraternidade, nós não estamos falando só de fraternidade entre os iguais. Ser fraterno com o igual a mim é facílimo, não tem mérito nenhum, né? Não tem mérito nenhum. Agora, quero ver essa relação de fraternidade, de encontro de fato com a diferença. Aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega, né? Veja que bonito, a gente tem que pensar nisso. Quando fala em fraternidade, o frater é o irmão, né? Frater, né? E o que acontece? As igrejas usam isso muito bem, todos se chamam de irmãos, não é interessante? É por isso que é legal ficar numa igreja, porque o sujeito, vem uma mulher apavorada, ele fala, não, irmã, deixa que eu cuido. Aí ele usa o machismo dele, ela fala, o meu irmão vai cuidar. Ora, claro que a igreja é muito legal, né? Porque ela dá essa possibilidade para quem não tem nenhum lugar para ficar, de repente ela está numa irmandade, uma irmandade. Ora, a proposta do Steiner, quando ele colocou a associação mantenedora, o que era? Era que um grupo de pais pegasse o dinheiro de todos que podiam dar dinheiro para que todas as crianças pudessem estudar em todas as comunidades. Ele imaginava uma escola como um centro comunitário em todo o bairro. Todo bairro é um centro comunitário, então o pessoal do bairro vai lá e arruma as torneiras, cuida do piso, faz a construção. E ele fala, por que não fazer bonito? Vamos fazer assim. Como é que teria que ser uma sala de aula? Pode ter isso, pode ter aquilo. Então, a gente vai na Alemanha e vê aqueles prédios maravilhosos, escolas Waldorf, feitos por ricaços, né? E muitos dos ricaços que têm os filhos da escola Waldorf são donos de indústria de armamentos, que exportam armamentos para as guerras. Se a gente pensar que loucura que nós estamos, as pessoas teriam que ter noção do que está em jogo. É impressionante. Ora, isso faz com que a associação mantenedora se torne uma estrutura burocrática, novamente, a burguesia mandando, e não uma estrutura onde artesãos, trabalhadores, mantêm um lugar para os filhos estudarem. Né? Quer dizer, a ideia era essa. Bom, claro, alguém vai falar, nossa, o Joseph é muito romântico, ele não entende que a sociedade mudou, mas mudou se corrompendo. Esses valores foram corrompidos. Né? Então, quando diz a escola Waldorf é de rico, não. A burguesia corrompeu toda essa estrutura, né? E continuamos explorando, né? As pessoas que trabalham. Quer dizer, não é à toa que as empregadas são negras que vêm em casa, algumas muito bem tratadas e outras muito mal tratadas, porque depende das pessoas que as contratam, né? Então, toda essa relação pode ser mudada,
não é tão complicado mudar, né? Nós temos a escola Rudolf Steiner em São Paulo, tem gente lá que ganha um absurdo, que ganha, sabe, é normal, os pais lá, tem pai que tem salário de R$ 200.000 por mês. Quando ele sabe que o professor ganha 5.000, ele fala, como assim o professor ganha 5.000? Ele não ganha 30, 40 mil? Ele não entende. Como é que um professor ganha só 5 ou 8 mil? Não importa, ele não entende isso. Isso levando em consideração a realidade de São Paulo, né? Porque em outras cidades... São Paulo, veja, eu estou falando de bem São Paulo. menores. Estamos falando de um lugar que paga super bem o professor, né? Ainda Imagina, paga bem o professor. Então, percebe? Se a gente for pensar em que tudo isso representa, é algo muito sério, né? Então, essa realidade toda tem que ser rediscutida em todos os lugares, né? Claro, quando eu estava na escola Waldorf, eu tinha 50 anos a menos do que hoje, eu não tinha toda essa consciência de que hoje eu tenho, mas eu me lembro de discussões enormes e eu via, eu não estou entendendo como é que estão fazendo essa associação mantenedora, como é que tem essa coisa. Ah, mas precisa ter um fundo de reserva. De repente, eu vi a associação mantenedora ter um fundo de reserva que era aplicado para comprar uma área enorme para fazer um condomínio de milionários para vender. Falei, interessante, quer dizer, eles têm um valor enorme depositado, tá? Tudo bem, que se houver um problema, pode-se pagar as contas. Mas como assim? Então, sabe, são situações que a gente vai entendendo que a associação mantenedora, muitas vezes, não entende o papel dela, né? E aí eu acho que tem uma questão interessante, né, assim, porque se a gente tem uma população que são hiper ricaços, né, é, é quase que se a gente fosse fazer aquela discussão, né, do rico e do pobre que paga mais imposto, né, por que que eu vou ter que um sujeito ali que ganha um salário, 2 salários, vai pôr os filhos lá com baita sacrifício, esse sujeito que ganha 200, 300 mil reais por mês vai pagar a mesma coisa, né? Esse sujeito conseguiria bancar a sala de aula inteira com todos os alunos Pois é, bolsistas, por exemplo, né? Assim, e como que a gente consegue trazer esse grau de consciência e de construção dessa perspectiva de fato fraterno, né? Porque não é o valor que eu pago de mensalidade, mas qual é o valor que eu dou para o processo formativo dessas nossas crianças, sim, né? claro. Porque uma pessoa pobre, trabalhadora, né, ela compromete 30%, 40%, 50% do seu orçamento para bancar nessa escola, cara. E tem gente que dá 1%, né, da sua renda. Sabe, assim, eu acho que são questões que a gente vive de perto e que são reflexões que a gente precisa fazer. Porque são reflexões que trazem um aspecto se a gente fosse pensar do ponto de vista antroposófico, até mesmo do ponto de vista biográfico da pedagogia Waldorf no Brasil, né? Chegamos até aqui, e daqui para frente, o que a gente quer, né? Porque eu acho que são questões muito profundas, são questões muito importantes para a gente de fazer para a gente, de olhar para essa nossa comunidade e vamos pensar, será que a gente tem coragem e a gente quer fazer isso? Será que a gente banca isso, né? E claro que, né, quando a gente traz essa discussão, traz essa reflexão, a gente lida com valores que os sujeitos possuem alheio à própria comunidade de uma escola antroposófica, né, que são valores dessa sociedade capitalista que esse sujeito tem, né? E como que a gente tem esses valores que vão sendo imbricados no individualismo, né? Não na perspectiva do individualismo ético, mas não, do individualismo liberal, capitalista, burguês Sim, mesmo, sim, né? Dentro sim. dessa lógica autodestrutiva, quer dizer, eu ganho dinheiro fabricando armas e vendendo armas para dominação de lugares, percebe, assim, a quase esquizofrenia que é desse processo, essa coisa meio ornitorrinco, essa coisa meio estranha, né? Que não é nenhuma coisa nem outra. Então, como que é isso, né? Como que a gente pensa nisso, né? A gente pensa essa questão material isolada
implicação espiritual, ou a gente pensa essa dimensão espiritual isolada dessa relação material. E eu acho que o Joseph traz, e para mim é muito inspirador isso, é como que a gente vincula essa dimensão material e espiritual. Porque eu acho que aí é o cerne da É antroposofia. o E quando certo, a o gente dá cerne é conta de esse. fazer, né? E aí quando a gente dá conta de fazer isso, a gente tem uma sociedade potente que a gente pode construir. Porque a gente não olha, não isola os lados, não separa os lados, não faz como um burguês de separar quem pensa e quem executa. É. O pensar, o Não, sentir e o querer estão juntos, né? eu estou com um problema prático, muita gente me pede bibliografia da antroposofia. Aí eu olho para as traduções, eu não sei o que dizer para a pessoa, né? E aí eu estou escrevendo. Traduz, Joseph, traduz com a Não, é gente, que eu ué. não sei, eu não sou capaz de traduzir, né? Mas então eu estou escrevendo. Aliás, vou pedir para a Juliana vai fazer uma revisão dos meus textos e vai fazer as coisas acontecerem melhor. Mas eu estou escrevendo porque eu estou sentindo que isso teria que estar claro. Qual é essa relação que existe na formação do ser humano, quer dizer, no desenvolvimento embrionário, fetal do ser humano, como ele se torna humano, que é uma coisa impressionante quando a gente estuda. E como isso dá condição para uma outra característica, quer dizer, eu estou preparando a ideia de formar pessoas capazes de perceber o lado extraordinário do ser humano, que é a criatividade. Quer dizer, se todos os seres da natureza vivem para comer, ter abrigo e se reproduzir, o ser humano tem isso como base. O papel dele não é esse, né? Um gato está aí para se reproduzir, para alimentar e ter abrigo. Mas o ser humano não, ele está aqui para criar, para desenvolver um novo mundo, né? Ele tem o único ser que tem noção da possibilidade de infinitude é o ser humano. Ora, isso torna a nossa experiência como educadores fundamental. E se nós pudermos levar essa noção para as pessoas, muda tudo. Quer dizer, nós não estamos formando crianças para que elas continuem lutando para poder comer, para poder morar e para poder se reproduzir. Isso não é o nosso papel, né? Então, se nós mudamos essa característica, nós mudamos totalmente a noção do que é educação. E aí vai longe, né? Ora, nós estamos diante de algo muito sério que nós precisamos agora encontrar um caminho. Eu não sei, atualmente estou pondo em dúvida se existe no meio antroposófico um grupo consciente do que está por trás disso tudo. Pelo que eu tenho de experiência, esse grupo não existe. Eu conheço pessoas isoladas, sim, que conhecem bem isso, mas um grupo que se estabeleça realmente e entenda a pedagogia Waldorf como uma pedagogia baseada no trabalho, na reprodução do trabalho, em tudo que está envolvendo, nossa, muda tudo. Então, gente, eu estou preocupado porque já passamos de 1h30, já são quase 15 para as 9, né? Não, 15 para as 10. Às 10. Então, gente, como é que a gente faz? Vamos ficar por aqui ou tem mais algum comentário a ser feito? Juliana, você que ficou ouvindo todo mundo, ou você, o que você pensa? O que você gostaria de colocar? Por favor, antes do Yuri, vai. E eu queria trazer só o comentário, assim, foram muitos comentários, todo mundo falando que Steiner foi genial, mas precisa fazer, ele não fez tudo, né? Tem que viver, ele viveu um tempo sociopolítico diferente do que vivemos, mas tem um comentário, assim, que talvez seja a cerejinha do bolo aqui, que é da Nádia Correia, dizendo que em Alto Paraíso de Goiás tem o Espaço Sofia, uma escola associativa colorida, com mais de 50% de bolsas integrais e parciais, do 1º ao 9º ano, 9 anos de guerreiragem. E a gente sabe o quanto isso é difícil numa escola Waldorf, né?
Pois é. ter o fundamental completo, né? Então, e ela E- traz, assim, uma visão que é alívio saber que estamos fora da curva das escolas todas, né? Então, somos um exemplo de desafios, são muitos, mas é resiliência e união que sustenta. Então, eu Claro. encerro aqui. Para a minha parte, assim, eu acho que é a cerejinha do bolo de quem perguntou aí, né? O que fazer? Talvez a Nádia. Coloca aí, Nádia, Mas seu tem a contato, de fórmula. repente a gente conversar com você, saber qual é o segredo, né? Então, É, Nádia, você querendo mandar algo para a gente pegar essa experiência de Alto Paraíso e trazer para cá. Quem sabe você indica alguém para a gente fazer uma live aqui, uma roda de conversa, saber como é que estão fazendo. O Colégio Micael, eu só tenho uma coisa importante para dizer. Eu fui fundador, mas por causa dessas minhas ideias, eu não fiquei muito tempo, não. Foi complicado. Mas hoje, o administrador da escola disse que a escola tinha um déficit fixo de R$ 1 milhão. Eles trabalhavam tentando, e aí eles abriram que vão fazer assim, cada pessoa paga o que pode, consciente. Quer dizer, quem ganha 200 mil, pelo amor de Deus, né? Ajuda a escola. Vamos colocar desse jeito. Ele disse que, em meio ano, o déficit caiu para R$ 300 mil, quer dizer, de 1 milhão para R$ 300 mil, só com essa condição das pessoas pagarem o que podem. E isso mostra que é possível. Quer dizer, ainda tem muita coisa para conseguir no Colégio Micael, porque ainda é a coisa da mensalidade, tem o jogo, tem as pessoas que mentem, que não tem dinheiro, tudo como é normal em todo grupo humano. Mas olha que interessante, um dado prático. Quer dizer, enquanto eles estavam fixando mensalidade, eles tinham um déficit de 1 milhão. Quando abriram a possibilidade de cada um pagar o que pode, chegaram a um déficit de 300 mil. Quer dizer, 70% do déficit foi superado. É incrível pensar isso. e é interessante porque na medida em que a gente conscientiza e que as pessoas que estão lá e vê que aquilo faz sentido, faz a dimensão da doação, né? Da Claro, troca. Acho que isso que é uma coisa bonita, né? Assim, pensando num ponto de vista prático também, assim, que de repente pode ajudar, e aí, claro, que cada lugar vê como isso, é aquela coisa da certificação SEBAS, né? Que a escola deixa de recolher uma série de impostos também, aí você tem uma contrapartida de bolsas integrais, né? Que também é uma ferramenta interessante para reduzir custos, para essa escola também ser financeiramente mais viável, né? E aí, claro, sim, sim. comunidade precisa, enfim, olhar para isso. Mas eu acho que é isso, a gente tem um desafio enorme e é inspirador, assim, ouvir o que a Ju trouxe da história da Nádia, né? Eu ficaria muito feliz, né, de ouvir essa experiência e, de alguma forma, de aprender, né? E o mais bonito da pedagogia Waldorf, dessa perspectiva de uma pedagogia antroposófica, é justamente a gente ver que não há uma receita e tem muita gente fazendo muita coisa bonita espalhada pelo Brasil inteiro. E quanto mais a gente dialogar e trocar e conversar e criar fóruns, espaços de encontro, quanto mais a gente consegue fazer isso, mais fortalecido a gente fica. Porque a gente se depara com aqueles sujeitos que têm alguma semelhança nesse pensar, né? Ou nessa compreensão da pedagogia mal. Que a gente, isso que o Yossi falou, né? Que tem muita gente separada, essas pessoas que estão longe se encontram. E na medida que a gente se encontra, isso se torna mais potente, né? Eu acho que e isso é bonito, né? E ver que a gente tem um trabalho muito grande pela frente, por vezes é desanimador, por vezes é muito potente, né? Eu acho que essa é a beleza da contradição da vida, né? E, enfim, e eu acho que a gente tem um longo caminho a trilhar, né, olhando para o futuro, mas que esse longo caminho do futuro a gente precisa olhar com bastante honestidade, com bastante abertura para aquilo que a gente tem, olhar para aquilo que a gente já construiu, com respeito a esses processos históricos, mas olhando com seriedade, dizer para onde a gente quer ir agora, para onde a gente aponta, para esse futuro. E eu acho que essa é a grande contribuição, e mais uma vez, Joseph,
Muito obrigado por esse diálogo, por essa prosa, né? Ju, também, agradecer aí, colocando esse tempero e dizendo que foi muito rico e que é bastante importante, bastante alentador ouvir e ter essas reflexões, essas discussões para perceber que a gente não está sozinho e que a gente tem um caminho muito bonito a traçar aí por esse futuro, né? E que acho que a pedagogia Waldorf e a pedagogia antroposófica, ela tem um caminho a ser explorado, né? Que é o caminho do desenvolvimento do espírito humano. E o desenvolvimento do espírito humano é inimaginável que pode vir a ser, né? De tanta potência que a gente tem. Bom, então, é isso mais uma vez. Muito obrigado, Iose. Muito obrigado, Ju. Muito bom. Eu queria que Nádia e, enfim, todos que quiserem entrar em contato podem anotar, por favor, o meu WhatsApp, né? Eu não sei, estão dizendo aí que eu não devo dar o WhatsApp, devo dar só o e-mail, mas o WhatsApp é a forma mais fácil de comunicação. Se alguém quiser me matar com isso, se dane, né? Já estou velho mesmo, mas tudo bem. Então, gente, olha, o meu WhatsApp é DDD 11 98309 1183. Quem quiser mandar uma pergunta, um comentário para ser feito, por favor, entre em contato que nós estamos aqui. Quem quiser participar de uma live, esse nome live também, eu nunca sei bem o que isso significa, né? Mas dessa roda de conversa, tá? Que seja uma roda de conversa. Então, mais uma vez, DDD 11 98309 1183. Por favor, podem entrar em contato. Uma boa noite a todos. Até lá. Tchau, tchau. Uma honra estar aqui. Tchau, tchau.